Slice of Life. O que dizer desse gênero de anime que raramente me decepciona? Porque em outros tipos de anime você espera uma história muito elaborada, com plot twists, com reviravoltas, mas aqui é simplesmente o arroz com feijão, aquele arroz com feijão que dá certo. É uma história sobre um cara da Yakuza que vai comprar repolho e tenta ser um dono de casa, ou um menino de 4 anos que se muda para um apartamento sozinho e você se vê ali naquela situação querendo cuidar do menino, ou você forma um grupo em uma era medieval, derrota uns monstros numa dungeon e faz uma comida maravilhosa. É isso, é simples, não tem muito mistério. Animes muito modinhas, que só tem confusão, briga, um background só de guerra, que tem armas lasers, pistolas lasers, muita transmutação, muito megazord, eu acabo não gostando. E beleza. Mas apesar de não gostar muito dessa premissa mais sci-fi aí, eu não gosto muito de laserzinho, poder, mecatrônico, não me agrada nem um pouco. Eu ainda quero assistir, porque meus amigos falaram que são bons animes, o Cowboy Bebop, apesar dele ter sido cancelado pelo que eu fiquei sabendo, Kaiju número 8 e Cyberpunk. Eu tentei, realmente, eu tentei com todas as minhas forças assistir coisas um pouco mais elaboradas, mais imaginativas, um pouco mais isekai, mas não dá, não desce, pra mim é uma porcaria. Eu tô falando que, pelo menos dos que eu assisti. Eu fui tentar assistir recentemente o tal do Record of Ragnarok, eu fui tão cheio de esperança, e são 5 episódios pro cara matar o outro. É uma demora que não acaba mais. Não roda, cara. Não é assim. Muita encheção de linguiça. Eu acabei saindo fora. Achei que ia ter Aquiles, Alexandre o Grande. É uns caras muito nada a ver. Que eu falo, não, legal, na história pode ter sido maravilhoso. Mas tem que chamar os grandes de verdade pra representar a humanidade. E eu não tô falando do bigodinho, não, que você está ligado, né? Porque teve gente que falou que queria que o cara voltasse. E também não. E eu sei que falando desse jeito, parece que eu sou um velho de 70 anos que tá tentando pegar um videogame pela primeira vez e tentar entender, mas não é isso. De fato, animes não são muito a minha praia, porém tem certos tipos, gêneros e algumas situações e circunstâncias que eu adoro e aquilo sim me faz querer assistir. E eu só tô dando minha opinião, porque eu também não gosto de dar muito minha opinião, porque eu sou meio que tipo um orochinho. Então, vocês viram o que aconteceram com o cara, né? Eu não quero gastar 90 mil. Pra mim, o que vai sempre me cativar nos animes é sempre gênero de espionagem, o herói aposentado, paternidade, uma mensagem bonita, falando sobre a vida, as coisas do dia a dia, que a vida não é ruim, como todo mundo pinta, às vezes é boa, é só você olhar pela janela, é só você sair e ver o mundo, que às vezes os momentos mais reais e verdadeiros são aqueles que você tá fazendo uma comida com seus amigos e conversando, rindo em torno de uma fogueira. Isso sim, isso pra mim é vida. Um exemplo clássico é o serviço de entregas da Kiki, que a bruxinha teve um burnout de tanto ficar correndo atrás de dinheiro, buscar serviço e viver na cidade grande. Mas uma coisa bizarra sobre a humanidade é que mesmo em paz as pessoas não conseguem lidar com isso. Tem que ter algum tipo de problema, tem que cavar alguma coisa, as pessoas não conseguem ficar tranquilas. Parece que as pessoas buscam uma coisa e quando as têm, elas simplesmente não fazem nada com ela e decidem mudar o rumo. E é por isso talvez que o Slice of Life me cativa tanto, porque ele tem a mesma premissa do Gandalf e do Hobbit, que não tem nada demais em ter uma vida simples. E eu gosto de brincar, falar que o Slice of Life é mais ou menos como uma terapia, porque ele acaba abordando temas muito sombrios, muito pesados de passado, de personagem, caótico, muito trauma, e com o passar dos episódios e o passar do tempo ele vai trabalhando, ele vai se cercando de pessoas boas, ele vai superando, e o Slice of Life também é isso, ele é ajudar a se superar cada vez mais e ter uma vida tranquila, uma vida que você pode conviver consigo mesmo. É assim que diz o pai do Jack Sparrow, o truque não é viver para sempre, mas conviver com você mesmo o resto da vida. Por isso que eu sempre recomendo animes como Buddy Daddy, Kotaro vai morar sozinho, Sakamoto Days, Dungeon Mesh, Tatsu Imortal, o próprio Wakfu, que não é um anime japonês, porém ele é uma animação francesa, mas é muito bom. Qualquer um do Estúdios Ghibli, Dr. Stone, apesar dele não ser tão Slice of Life, eu gostei, mas na hora que o maluco deu um soco na cara do leão e deitou ele, eu achei meio estranho, mas eu ainda tô assistindo, eu acho muito legal. A própria Frieren também é muito bom, de Caipira Espadachim é um ótimo anime, eu adorei, tem na Prime Video. Retrata a história de um mestre espadachim que treina muitos alunos do interior, e quando esses alunos vão pra cidade grande e conseguem cargos altos, com o passar do tempo ele vai pra lá também tentar ter uma vida melhor, mas mais tranquila, porém eles acabam reconhecendo ele, colocando ele em várias situações muito complicadas, sendo que ele só queria ter uma vida normal. E ele acaba também adotando uma menina, o que torna tudo mais legal. Eu quis trazer essas reflexões porque o mundo anda muito caótico, as pessoas andam muito aceleradas, ninguém desacelera mais, ninguém gosta de assistir uns desenhos antigos, inclusive até bebês hoje em dia, né, crianças,
os pais andam botando filmes de antigamente, séries de antigamente, há uma mudança do comportamento deles, e realmente, aquelas estéticas da Disney eram lindas, as estéticas do Estúdio Ghibli. Então, sim, tem que ter esse acolhimento com as pessoas têm que dar uma pausa, começar a assistir coisas mais leves, mais tranquilas, porque só luta, batalha, sangue, não sei o que, isso acaba acabando com as ideias da pessoa, cara, o cérebro da pessoa frita. Aí a pessoa cai nisso aí e começa a falar bem de Ordem Paranormal, imagina? Mas é isso, joguem um RPG de mesa, assistam filmes mais tranquilos, mais desacelerem um pouco a sua vida, fala pra aquela pessoa que você ama ela, e seja feliz, aprecie bons momentos, olhe pela janela, veja o sol nascer. E é isso, lute, ame, viva, aprecie cada momento e viva como se fosse o último. Muito obrigado por assistir até aqui, até a próxima, pessoal. Me falem se vocês gostaram desse tipo de vídeo. E eu tô ficando por aqui, valeu!